Olá, seja bem-vindo ao nosso projeto que tem por título Sobre a Rocha. Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, o primeiro evangelho, o evangelho que abre o Novo Testamento, e nós estamos hoje na aula de número 11, pelo menos do Evangelho, depois da introdução de três lições ou 3 vídeos. E hoje nós vamos abordar então 3 capítulos, capítulo 18, 19 e 20. A pergunta é a seguinte: como deve ser a comunidade dos salvos? O que se exige dos discípulos de Jesus Cristo? Então, hoje nós vamos ver o 4º discurso de Jesus no Evangelho de Mateus. Vocês se lembram que eu falei que ele fez 5 grandes discursos? E hoje nós vamos ver já o 4º discurso, ou o 4º ensinamento de Jesus Cristo. E o tema que ele vai abordar nesse discurso é justamente isso. O caráter dos seus discípulos, como deve ser a comunidade, como nós devemos viver, como que é o estilo de vida da igreja, dos seus seguidores. E é interessante que aqui ele já começa a descer, ou subir, é melhor, para Jerusalém, né? Para a semana da Páscoa. A semana que ele vai ser crucificado, ele já está indo para Jerusalém. Capítulo 18, primeiro. Quem é o maior no reino dos céus? Essa é a pergunta que fizeram. Então ele diz, aquele que se tornar como uma criança. Lá no capítulo 19 ele vai dizer algo muito parecido. Deixem vir a mim as criancinhas, não as impeçam, porque o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Ou seja, só entrará no reino aquele que se humilha, aquele que reconhece as suas vulnerabilidades, a sua dependência e se lança inteiramente nas mãos, nos braços do Pai Celestial, uma criança. Em seguida, cuidado com o pecado. Cuidado com o pecado. Corte a sua mão, corte o seu pé, arranque o seu olho, jogue fora tudo aquilo que te faz tropeçar, palavras duras de Jesus. No juízo só haverá 2 sentenças, a vida eterna ou a morte eterna. Então aquilo que te leva para a morte, deixe para lá, abandone, porque o juízo vem. Não abandone as ovelhas perdidas. Essa é a famosa parábola da ovelha perdida. Quem são as ovelhas perdidas? Todos aqueles que ainda não conhecem a Jesus, que estão longe do reino, estão longe de Deus. E Jesus diz que ele veio justamente para salvar aqueles que estão perdidos por causa dos seus pecados. E essa é a missão da igreja, ir atrás das ovelhas perdidas. Ocorreu algum desentendimento entre vocês? Algum conflito, alguma desavença? Converse em particular. Vá você e seu irmão e converse. Façam tudo para resolver a questão e restaurar a comunhão de vocês ali no seio da igreja. Só exclua alguém da comunhão se o caso for levado a público e se não houver arrependimento. Aí sim. E aí ele diz, eu estou delegando a vocês a minha autoridade. Jesus fala para os seus apóstolos. Vocês serão sábios para executar a vontade do meu Pai que está nos céus em todas essas questões. E eu estarei sempre com vocês. Vivam em unidade. E o Pai atenderá todas as suas petições. Olha, irmãos, que palavra mais confortadora e fortalecedora para todos nós. Nós estamos falando, lembre-se bem, sobre estilo de vida da comunidade dos salvos ou da igreja. Então Jesus disse, se o teu irmão pecar contra você, perdoe quantas vezes for necessário. 70 vezes 7 é apenas uma figura, uma ilustração. Então ele vai usar a parábola do servo impiedoso. E ele nos dá a seguinte lição com essa parábola. Assim como Deus age com misericórdia em relação a você,
haja com misericórdia em relação ao seu ofensor, aquele que te ofendeu, porque a sua dívida é bem maior do que a dele. Agora nós entramos no capítulo 19. Acompanhe bem nos slides que eu estou mandando para vocês, que tudo que eu estou falando está lá nos slides, as partes e os versículos principais. No capítulo 19, Jesus volta a tratar sobre o divórcio. Acho que era uma questão que nos preocupa hoje e preocupava o povo naquela época. Jesus diz, a lei permitiu o divórcio lá no passado por causa da dureza do coração de vocês, da dureza do povo. Mas não é essa a vontade de Deus. Não foi para isso que Deus criou o homem e a mulher. O casamento, irmãos, não é um mero contrato humano, mas é uma instituição divina. O homem e a mulher se casam e se tornam uma só carne. Jesus deixa isso bem claro. Ele repete o que está lá em Gênesis. Eles não são mais dois, mas são apenas um, e aquilo que Deus uniu, ninguém pode separar. Amém e amém. A sentença de Jesus aqui nesse caso, mais uma vez, é uma sentença dura. Quem se divorciar, a não ser por causa de relações sexuais ilícitas ou por causa de adultério, está cometendo adultério. Então ele conclui, quem não está em condições de aceitar essa verdade, a vontade de Deus, então é melhor permanecer solteiro para não pecar. Em outras palavras, é melhor permanecer celibatário. Nesse contexto, apareceu diante de Jesus o jovem rico, um jovem que tinha muitas posses, e perguntou, mestre, será que eu vou herdar a vida eterna porque eu tenho guardado todos os mandamentos desde a minha infância? E ele estava sendo sincero, irmãos. Ele estava realmente sendo sincero. Ele era um cumpridor da lei, como vários judeus naquela época. Mas Jesus conhecia o coração daquele jovem. Sabia o que faltava para ele. Ele deveria abrir mão do seu amor ao dinheiro. Ele cumpria muitas regras exteriores, ele era um religioso, mas o seu coração ainda estava longe de Deus porque ele estava se apegado ao dinheiro e aos seus bens. Venda os seus bens, Jesus diz, e doe todo o dinheiro aos pobres. Depois venha e me siga e você ganhará um tesouro, um verdadeiro tesouro nos céus. E assim como muitos ainda hoje, aquele jovem se afastou de Jesus, foi embora triste, porque ele não quis abrir mão dos seus bens. E lá em Mateus 6,4 está escrito algo que eu trago à lembrança de vocês agora. Jesus disse, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não tem jeito, irmãos, ou o coração está para Deus ou para as riquezas. Jesus conclui essa lição com as seguintes palavras, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Aquele que é rico geralmente se sente autossuficiente porque ele confia nos seus bens, no seu dinheiro, ele acha que não precisa de nada. Então ele deixa de ser como uma criança, lembra-se daquela comparação que Jesus fez, deixa de ser puro como uma criança, dependente, vulnerável, e passa a confiar na sua provisão, na provisão, no poder que vem do seu dinheiro e das suas riquezas. Mas, por outro lado, Jesus diz algo muito confortador e encorajador. Todos os que deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Ele está falando aqui, irmãos, de prioridade. Ele não está falando de abandonar a família. Ele está falando de prioridade. Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Essa é a maior recompensa, o maior tesouro, o maior presente que nós podemos ganhar das mãos de Deus. E finalmente nós vamos falar rapidamente sobre o capítulo 20. Ele começa com uma parábola interessante sobre o reino de Deus.
Jesus compara o reino com uma vinha ou uma plantação de uvas, uma das principais culturas lá de Israel, da Palestina. Lá no Antigo Testamento nós vemos que a nação de Israel ela foi muitas vezes comparada a uma vinha. E no Novo Testamento, a vinha vai representar a atividade do reino neste mundo, a ação de Deus, o governo de Deus neste mundo. E nessa parábola dos trabalhadores na vinha, Jesus diz que o proprietário contratou vários trabalhadores em horários diferentes, desde as 9 da manhã até as 5 horas da tarde, e prometeu pagar a todos eles o que era justo. O que era justo? Era o salário de um dia, um denário. No final do dia, ele reuniu os trabalhadores e pagou a todos o mesmo valor, um denário. Quando aqueles que entraram às 9 horas viram que eles receberam um denário e os que entraram às 5 e trabalharam apenas 1 hora também receberam um denário, ficaram bravos. Acharam que Deus estava sendo injusto. Aí o proprietário respondeu o seguinte: eu paguei a vocês o que eu combinei, um denário. Eu tenho o direito de ser generoso e pagar o mesmo valor para todos os outros trabalhadores, independentemente de quanto eles trabalharam. Vocês estão com os olhos maus porque eu sou bom? Essa parábola, ela vai nos falar sobre a graça de Deus. A graça de Deus, ela é derramada indistintamente sobre todos os homens. E em resposta a essa graça, cabe a nós aceitar o convite de Jesus e servir a Deus com um coração grato, sem querer nos comparar com ninguém, sem querer ser melhor do que ninguém, sem querer ganhar mais do que ninguém, porque todos nós somos dependentes inteiramente da graça de Deus. No reino de Deus, toda e qualquer recompensa resulta da graça e da generosidade de Deus e não do mérito humano, não dos nossos esforços. Não haverá, irmãos, um cronômetro celestial para nós sabermos quem é o primeiro, quem é o segundo e quem é o último. Todos aqueles que creem em Jesus e seguem os seus passos serão igualmente recompensados. E é nesse contexto que Mateus narra então o pedido feito por Salomé, a mãe de Tiago e João. Logo em seguida dele ter falado isso, ela chega para Jesus e fala assim: Jesus, permite que meus filhos se assentem ao seu lado no reino, um à direita e outro à esquerda. Jesus então, ele traça uma diferenciação aqui muito interessante entre o reino do mundo e o reino dos céus. O que importa aqui no nosso mundo, neste reino, é ser o primeiro, ser o mais poderoso. Mas no reino de Deus o que importa é ser o último, é ser aquele que serve. Então ele cita a si mesmo como exemplo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quando Jesus e os 12 apóstolos já estavam chegando em Jerusalém, lá em Jericó, ele teve a oportunidade de demonstrar mais uma vez essa sua compaixão, essa sua graça para com todos aqueles, principalmente, todos os homens, principalmente para aqueles que eram desprezados e excluídos. Assim como já tinha acontecido anteriormente, lá no capítulo 9 de Mateus, 2 cegos começaram a segui-lo e a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, ou de nós. Jesus se aproximou e perguntou: o que vocês querem que eu lhes faça? O que vocês querem que eu lhes faça? A resposta daqueles cegos foi óbvia: nós queremos que se abram os nossos olhos. Jesus então, irmãos, tocou nos olhos daqueles cegos. Eles recuperaram imediatamente a visão e passaram a segui-lo. Eles foram curados, no físico e no espírito, e se tornaram discípulos de Jesus.
Eu termino com uma reflexão. Ser um discípulo de Jesus, vou repetir aquilo que eu já disse na aula passada, e participar do seu reino não é algo simples. O discipulado, ele exige fé, humildade, arrependimento, sacrifício, serviço, obediência, amor e compaixão. É isso que Jesus espera da igreja. É isso que ele espera dos seus discípulos, dos seus seguidores. Mas tudo isso vale a pena, porque Deus nos promete a salvação e uma eternidade de paz e de gozo em sua presença e ao seu lado. E é isso que todos nós queremos. Deus te abençoe. Um grande abraço.